dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora, Bem-vindos, bem-vindo Zé, bem-vindo Jair. não fica nem vai embora, É o estado de poesia. Deixando aí essa música do Chico César tocando no fundo. Tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, acessar esse estado de poesia através da sexualidade. Então, o tema de hoje também, muito feliz de te ver, meu amor. Para viver. Vou parar a música aqui pra gente não ficar muito tempo nessa longa, porque tem muita coisa que eu quero falar pra vocês hoje, gente, muita coisa mesmo. Isso aí, soltem coraçõezinhos, envie convite pros amigos. Eu estou me disponibilizando, assim, dando tapa-cara realmente aqui para trazer esse tema da massagem tântrica, desmistificar muito esse termo, esse conceito, o que é essa tal da massagem tântrica, é realmente sempre benéfico, quais são os benefícios, quais são os malefícios, né? Eu convidei todos a chegarem mais cedo, quem estiver realmente interessado, porque eu já vou logo de cara pegar assim o que é o conceito, né? Vamos lá ver o conceito da massagem tântrica. Massagem tântrica, vamos lá, não é tantra. Massagem tântrica não é tântrica. Categoricamente não, a gente poderia dizer que... Desculpa, entrou uma ligação aqui, deixa eu colocar o meu celular. Eu não sei por quê, porque meu celular não estava... Bom, enfim, espero que a pessoa não me ligue de novo, porque eu não estou conseguindo. Então, vamos lá. Categoricamente, não existe algo como massagem tântrica. Esse nome, a gente pode entender que é um nome equivocado. Por quê que é um nome equivocado? Porque a gente só poderia chamar de tantra. O que é tantra? O que é tantra? Vamos lá. O que é tantra? Literalmente, tantra é tudo que estão nos tantras. E o que são os tantras? Os tantras são escrituras sagradas que considero que foram divinamente reveladas começaram a surgir a partir mais ou menos do século VI, segundo os estudos historiográficos, históricos, e continuaram a surgir nos próximos séculos, na Índia, tá? Cada uma dessas escrituras dos tantras possui um sistema de práticas espirituais com uma visão de mundo correlata. Então, veja bem, o que são os tantras? Os tantras são escrituras sagradas que surgiram na Índia com um sistema de práticas espirituais e uma visão de mundo correlata. Essa visão de mundo correlata, no termo sânscrito, é chamado de darshan. O darshan é basicamente a visão filosófica, a visão de mundo que se tem sobre o que é essa prática espiritual, o que é uma prática espiritual, a que ela serve, para que ela serve, para quem que ela serve. Quem que é esse que está fazendo uma prática espiritual em primeiro lugar? Quem que sou eu que estou buscando uma espiritualidade? O que é essa tal de espiritualidade? Tudo isso é o darshan, é a visão de mundo que está relacionado às práticas tântricas. Tá? Então, cada tantra vai ter um darshan específico. Existem vários tantras, ou seja, existem várias visões de mundo. Então, a gente nem pode falar sobre algo ser tântrico, uma prática tântrica, a gente nem pode dizer sobre uma prática tântrica sem entender qual a visão de mundo que essa prática se baseia. Qual é o objetivo dessa prática, para onde que ela está te levando? Qualquer prática espiritual só faz sentido dentro de um determinado darshan. Então, primeiramente, a gente tem que entender para que é essa prática, o que é essa prática, para que ela serve. Ok?
E veja bem, muitas das tradições tântricas, elas possuem um darshan muito complexo, com muitas nuances, né? Uma visão de mundo que foi desenvolvida ao longo aí de centenas de anos, algumas pessoas, alguns estudiosos falam talvez até milhares de anos, porque acredita-se que algumas práticas do Tantra e visões de mundo, eles retomam práticas que eram, vamos dizer assim, pré-históricas mesmo, que eram da época aborígena lá da Índia, né? Então, assim, tem uma complexidade imensa nessas práticas, nessa visão de mundo. E aí, junta uma cambada de ocidental, vai lá na Índia e vê aquela diversidade, aquela coisa toda, né? Aí eles criam um método de massagem genital e começam a chamar aquilo de Tantra. Eu acho isso minimamente desrespeitoso, desconsiderando todo esse tempo, toda essa tradição que é tão complexa, que é tão profunda, né? Então, eu tô trazendo assim a real, muito direto, muito assim tapa na cara mesmo, sem querer desqualificar ninguém, o trabalho de ninguém, mas eu tô sendo categórica em relação ao nome, porque eu acredito que é muito importante a gente dar os devidos nomes para as coisas, né? Porque se a gente não dá o devido nome, a gente não dá a oportunidade para que as pessoas conheçam o que é realmente o Tantra, né? Então, por exemplo, quando alguém fala assim comigo, o Tantra, eu já sei que essa pessoa não sabe o que é Tantra, né? Porque o Tantra, qual Tantra? Qual Tantra que você está falando, assim, né? Então, categoricamente, literalmente falando, se a gente for pegar, a partir de uma visão literal, não existe massagem tântrica, tá? Simplesmente porque nenhum dos tantras descrevem uma prática de massagem genital. Não existe nenhum tantra que descreve prática de massagem genital, ok? Tamanho é o nosso desconhecimento do Tantra que apenas 10% das escrituras tântricas foram traduzidas para o inglês, tá? Então, se você quer estudar Tantra, de verdade, eu, particularmente, estudo com um sânscritólogo, uma pessoa que entende sânscrito, porque ela vai ler diretamente das escrituras. Aí eu confio no que essa pessoa está me falando, né? Porque, primeiro, eu realmente vejo que é confiável, que é uma pessoa que está comprometida com a verdade desses ensinamentos, né? Segundo, que ela tem essa qualificação para ter acesso direto aos tantras, né? Então, categoricamente, massagem tântrica não existe. O que a gente pode falar é de uma massagem neotântrica, né? Seria mais apropriado colocar no que é praticado como massagem tântrica esse pronome neotantra. Porque o que é o neotantra? O neotantra é um movimento moderno que surge aí por volta dos anos 60, muito associado ao movimento criado pelo Osho, que é um mestre indiano, né? Um mestre indiano que realmente veio para o Ocidente e trouxe muito do conhecimento hindu, mas bem fora das tradições, assim, ele realmente deu uma chacoalhada nas tradições, né? E esse movimento neotântrico surgiu muito associado ao que ele apresentou, né? E a gente pode dizer que o neotantra, ele é inspirado em um princípio fundamental do Tantra. O princípio fundamental é a de inclusão do corpo como um veículo para a prática espiritual. Então, isso de fato é uma especificidade do Tantra em relação a todas as outras linhagens espirituais. Não negar o corpo na realização espiritual, mas, na verdade, ver o corpo como uma metageografia do universo.
Então, é através do conhecimento do corpo, é através do cultivo da consciência do corpo, especialmente o corpo mais sutil, aquilo que a gente pode chamar do corpo energético. Isso passa a ser visto como um viés para a transcendência, que é diferente do que a maioria dos outros caminhos espirituais, que tem mais um viés de negar o corpo. Né, já que o corpo é temporário e a transcendência é aquilo que é permanente, então a gente desconecta do corpo, né? E o Tantra tem uma especificidade que ele não só vê o corpo como um viés de transcendência, mas toda a experiência humana. Toda a experiência humana pode ser um viés para a transcendência, inclusive a experiência sexual. Então, de fato, existem algumas linhas do Tantra, não são todas, que têm práticas sexuais, tá? Só que essas práticas sexuais não têm nada a ver com massagem genital, sinto muito. O objetivo das práticas sexuais do Tantra não é o mesmo objetivo do que é praticado como massagem tântrica. O que é praticado como massagem tântrica tem normalmente muito mais esse objetivo de maximização do prazer do que transcendência, tá? Para o Tantra, a prática sexual é vista como um viés de transcendência. Não tem a ver com o objetivo de maximização do prazer, ok? Não significa que a maximização do prazer seja algo condenado pelo Tantra, muito antes pelo contrário. O Tantra é um dos poucos caminhos espirituais que tem como objetivo moksha, que é essa liberação, mas também boga, que é o desfrute sensorial. O Tantra não nega o desfrute sensorial, tá? Então, eu não estou falando que essa busca pelo prazer sensorial seja algo ruim ou mesmo algo antagônico à busca espiritual. Na visão do Tantra, isso não é antagônico, porém não é o objetivo principal. E as práticas sexuais do Tantra não têm como principal esse objetivo, tá? Com isso, veja bem, eu fui logo com um chicote, com a faca para cortar, porque eu acredito ser realmente desrespeitoso com uma tradição, a gente utilizar o nome da tradição sem nem saber o que essa tradição é, e eu vejo isso acontecendo praticamente com todo mundo que ensina massagem tântrica, né? Por outro lado, eu não quero com isso dizer que a massagem tântrica é ruim, sabe? Que ela não tenha um valor, que ela não seja benéfica, que não pode ajudar as pessoas a vivenciarem uma maior plenitude no corpo, um maior prazer sexual. Não estou falando isso. Aliás, muito antes, pelo contrário, tá? Eu acho que a massagem tântrica pode ajudar muito, sim, nessa busca por uma sexualidade mais plena. Porém, aí que vamos também fazer um adendo, porém, também pode atrapalhar. Também pode atrapalhar. Isso vai depender muito da forma como é feita, tá? Então, a forma como é feita, gente, eu tô vendo que eu não tô vendo os comentários aqui. Ai, Raíssa, querida, um tanto de comentário que depois eu vou ver se eu volto nas perguntas, tá? Eu vou só seguir um pouco mais pra frente. Acho que não teve comentários, não, só isso aí. Vamos lá. Então, se a massagem tântrica vai realmente trazer esses benefícios e levar a pessoa para uma sexualidade mais plena ou não, isso não é garantia, tá? Não é garantia. A massagem tântrica sempre vai ter esse benefício, sempre vai ajudar as pessoas a terem uma melhor sexualidade. Não sei. Conheço casos e casos, exemplos e exemplos, e é isso que eu quero trazer também a real para vocês, tá? Porque isso depende muito da forma como é feita. Ok? Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência atendendo muitas pessoas. Eu já perdi a conta de quantas pessoas que eu já atendi, tá? Mas eu comecei a atender com a terapia tântrica em 2013, no início de 2013, janeiro de 2013. Tá fazendo 8 anos, tá? Que eu comecei a atender com massagem tântrica.
fiz algumas formações e já acompanhei muitas pessoas também que passaram por experiências de massagem tântrica, então eu vou falar com vocês a partir da minha experiência, tá? Vou falar um pouquinho, começar a falar um pouco dos possíveis benefícios da massagem tântrica, tá? Um dos principais benefícios que eu considero é a pessoa ter um tempo para apenas receber o toque sem ter que fazer nada em troca, sem ter que oferecer um toque de volta. Poder focar em apenas receber e no que você está sentindo, sem ter que corresponder. Isso é algo muito raro, né? Porque normalmente quando a gente recebe um estímulo sexual na relação sexual, a gente quer corresponder, certo? E o fato de você poder só receber, isso pode ser muito benéfico, porque daí você pode realmente concentrar no que você está sentindo, não preocupar em ter uma resposta específica, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente está interagindo, a gente às vezes tem uma resposta meio condicionada. É uma resposta porque a gente sabe que aquela pessoa está esperando algo, está esperando, de repente, uma resposta nossa. Então, o fato de você poder só receber, isso é muito interessante. Mas, para isso, aí tem um fator elemental, que é... Como a massagem ela deve ser feita de uma forma que não tenha uma projeção das sensações que você está experimentando e nem das emoções que você está experimentando para o corpo do terapeuta, para o terapeuta. Tá? Então, a postura profissional do terapeuta ela vai importar muito, mas muito mesmo. Porque se o terapeuta, de alguma forma, às vezes, né, você está atendendo alguém, isso pode acontecer. De repente, a pessoa é até interessante, né? De repente, até seria legal se rolasse alguma coisa, né? Ou, no mínimo, ali você busca uma aprovação, uma afirmação, sabe? Do quanto você é bom naquilo que você faz. Aí você já tem um processo, na verdade, aqui de contra-transferência. O terapeuta esperando algo do cliente, do interagente, né? E aí você já desvirtua bastante o processo, né? Ter a oportunidade de apenas receber e não projetar no terapeuta as suas sensações ou as suas emoções vai depender que esse terapeuta tenha uma energia sexual muito neutra. Ele sabe neutralizar a energia sexual dele. Então, ele precisa ter a energia sexual muito bem trabalhada. Porque se ele abre de alguma forma para projeções, isso já vai interferir. A pessoa já pode querer reagir de uma forma a agradar o terapeuta, né? E aí aqui também o processo de consentimento ele é essencial, porque se a pessoa não for capaz, quem está recebendo a massagem não for capaz de expressar conscientemente o que ela está sentindo, o que ela está experimentando, esse processo ele também pode ser denegrido. Porque a pessoa também pode acabar tendo uma reação ali para não desagradar o terapeuta, sabe? Então, essa neutralidade da relação terapeuta-interagente, ela é muito importante para que esse primeiro benefício seja realmente adquirido, para que a pessoa tenha a oportunidade de só receber e focar no corpo dela, tá? Outro possível benefício é você ter um tempo prolongado de estímulo, né? Você vai ficar ali o quê? Pelo menos 1 hora recebendo um toque e um toque no corpo inteiro. Isso é um grande benefício. Eu acho que muitas das nossas frustrações e insatisfações sexuais poderiam ser resolvidas se a gente simplesmente desse mais tempo para o estímulo, mais tempo para o sexo. Né? E que fossem estímulos no corpo inteiro. Isso poderia resolver muitas questões sexuais, se a gente simplesmente desse mais tempo, né? Eu divulguei há pouco tempo aí uma pesquisa que foi feita com 500 casais heterossexuais
uma pesquisa foi divulgada pela Journal of Sexual Medicine em 2019, que fala que o tempo de penetração, tá, das relações sexuais desses 500 casais heterossexuais, a média do tempo de penetração era 5 minutos, gente. 5 minutos. Eles não contaram o que é chamado preliminar, que é um péssimo nome, enfim, isso é uma outra discussão. Mas eu tô trazendo esse dado aqui só porque, assim, gente, 5 minutos. 5 minutos é muito, 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 muito pouco. O que dá para despertar sensação num canal vaginal com 5 minutos de penetração, né? É muito pouco. Então, o fato da massagem tântrica dá a possibilidade da pessoa ter esse tempo prolongado para ser tocado e ser tocado no corpo inteiro, isso é um grande benefício, tá? Para que isso aconteça, né, é fundamental dar-se tempo, porque eu já ouvi falar de sessão de massagem tântrica durando 40 minutos, eu acho isso muito pouco, né? Especialmente para o corpo feminino, ele precisa de mais, com certeza. E também o foco não pode ser só no genital e nem um foco só no orgasmo, porque se já tem aquilo como foco, daí também pode desvirtuar muito essa possibilidade da pessoa desfrutar de um prazer mais prolongado e no corpo inteiro, né? Aí um outro benefício da massagem tântrica é você ter partes do seu genital, das suas áreas erógenas tocadas, que normalmente não são tocadas. Então você despertar a sensibilidade de partes que normalmente a gente não toca, né? No caso do genital feminino, por exemplo, algumas partes que normalmente a gente não toca é a própria pubis, o monte pubiano, né? Os lábios externos, os próprios lábios internos, né? O períneo, a região do períneo, o esfíncter anal externo, a região externa do ânus, né? E quando a gente vai para o canal vaginal, toda a parede, toda a extensão da parede vaginal, né? Não só aqueles pontos mais sensíveis, mas poder sentir todo o canal vaginal, incluindo o colo do útero. Isso, numa massagem tântrica, deveria, pelo menos, ser explorado, claro, com um consentimento, se tiver abertura para chegar nesse ponto, né? Mas o simples fato de explorar, por exemplo, partes como monte pubiano, lábio externo, lábio interno, isso já faz muita diferença. Vai criando sinapse, né, de toque, sensações, partes do corpo que raramente são tocadas, ou se são tocadas de uma forma meio, não focada ali, rápido, sabe? Então você dá um foco para essas partes, é muito interessante. Isso pode ser algo muito legal. Para o genital masculino também, né? Então, ter partes que são altamente erógenas e que normalmente não são tocadas no sexo, como os testículos, o próprio períneo, né? E também o esfíncter anal externo, se a pessoa tem essa abertura. A próstata, melhor ainda se ela tiver essa abertura, né? São regiões que normalmente não são tocadas no estímulo sexual, que são áreas altamente erógenas, importantíssimas de serem estimuladas para que a gente vá realmente aumentando a nossa capacidade de prazer, de orgasmo, né? Então, essas áreas, elas podem ser contempladas na massagem tântrica, né? Para isso, deve ser uma abordagem de massagem que não vai focar apenas no pênis, especialmente na glande peniana, e nem no clitóris, no caso das mulheres, né? Então, assim, por exemplo, massagem tântrica que usa vibrador. Desconfia. Porque é neurofisiologicamente comprovado já até que o vibrador ele vai dessensibilizar. Você coloca uma alta voltagem numa área que é altamente sensível, que é o clitóris. Você vai emburrecer as outras áreas, porque o estímulo vai ficar muito concentrada ali, sabe?
com algumas exceções. Tem algumas exceções que eu acho que o uso do vibrador pode ser interessante sim, tá? Não vou entrar nisso aqui agora, mas alguns casos eu já vi que pontualmente pode ser interessante. Agora, de um modo geral, como um método para ser utilizado sempre, desconfia, tá? Desconfia. A Sara tá dando umas fincadas aqui, né? O dó dos héteros, gente. Pois é, né? Assim, diga-se de passagem, realmente tem algumas pesquisas que mostram que as mulheres heterossexuais, em quantidade de orgasmo e mesmo nível de satisfação sexual, as mulheres heterossexuais estão a pior na lista. A pior na lista. Tá? As mulheres lésbicas estão assim, ó, muito à frente, tem muito mais orgasmos e satisfação sexual do que as mulheres hétero, né? Então eu normalmente falo que os homens héteros, eles deveriam aprender sexo ou estimular uma mulher com lésbicas, tá? E sim, tem pessoas nascidas com vulva, que tem homem com vulva, sim, com certeza. É um vício de linguagem ainda que a gente tem que... Eu ainda tenho um vício de linguagem um tanto quanto binário. Gratidão pelo toque. Lilian, eu não posso pegar nas nádegas. Não entendi, Lilian. Não entendi esse comentário. Me explica melhor aí. Bom, então, eu falei os benefícios da massagem tântrica, né? Só retomando. Essa coisa de você receber um estímulo só focado em receber, não precisar corresponder, né? O fato de você ter um tempo maior para receber um estímulo no corpo inteiro e o fato de estimular partes do genital que normalmente não são estimuladas. Então, tudo isso é muito interessante na massagem tântrica, porém, como vocês viram, depende da abordagem de massagem, porque nem sempre isso acontece, né? Um outro benefício é você ser sexualmente estimulado de forma terapêutica. O que isso significa? Tem um pouco a ver com o primeiro benefício. Você ser tocado pelo simples prazer em si, pelo prazer em si, sem qualquer outra intenção, sem qualquer outra conotação de envolvimento, sabe? Com a simples possibilidade de desenvolver a consciência somática, a consciência do seu corpo desvinculada a uma relação com o outro. Isso também é muito interessante, tá? Mas, de novo, para que isso aconteça, precisa ser uma abordagem onde o terapeuta esteja já muito bem resolvido com a sexualidade dele e não haja um processo de transferência ou contra-transferência, tá? Ou seja, a pessoa que está recebendo a massagem, ela não transfere, não deposita no terapeuta qualquer outra intenção, qualquer questão mal resolvida para ele em relação à sexualidade, em relação à afetividade, ela não vai transferir, ou se transfere, o terapeuta tem a capacidade de devolver, né, e não corresponder àquilo. E também não pode haver processo de contra-transferência, que é o que eu disse para vocês que eu já vi muito acontecer também. O terapeuta ficar esperando algum reconhecimento, sabe? Alguma exaltação em relação ao que ele está fazendo, né? Isso é muito delicado, né? Isso é muito delicado. Por isso que eu realmente acho que para você ser um bom terapeuta sexual, um bom terapeuta tântrico, seja lá o nome que você der para isso, você precisa estar muito bem resolvido com a sua sexualidade, porque assim, senão as questões vão vir à tona mesmo. Quando eu comecei a atender, gente, eu não tinha a menor condição de atender, vou falar a verdade para vocês. Eu não tinha a menor condição de atender, né? Eu acho que eu só consegui continuar atendendo e superando os desafios que eu encontrei no início, porque eu considero que eu tinha uma qualidade bem ao meu favor em relação a esse trabalho, que é a abstinência sexual, para mim, não é um problema nenhum, assim. Eu consigo ficar sem sexo, e inclusive eu vivi celibatário por muito tempo, de uma forma que, assim, eu sei neutralizar totalmente a minha energia sexual quando eu quero. Eu consigo fazer isso, sabe? Eu acho que isso foi uma das qualidades que mais me ajudou
a ser terapeuta tântrica. E isso foi fundamental para que esses processos de projeção, de transferência que acontecem muito, não influenciassem demais, sabe? Não criassem problemas. Mas eu já ouvi muitos problemas, eu já ouvi situações realmente muito complicadas, que podem, às vezes, até reforçar traumas, né? Então, é muito delicado. Essa formação do terapeuta tântrico é algo muito delicado. Né? Eu particularmente acho que assim, nenhum dos cursos que eu fiz de terapia tântrica me deram a devida preparação. Tá? Foi a vida, foram as experiências que eu fui adquirindo na vida, né? O conhecimento que eu tinha do Tantra em si e da minha busca espiritual, dos próprios processos terapêuticos que eu fui fazendo, né? E também que me deu muita ferramenta para ter consciência disso tudo foi o Sexological Bodywork, a educação sexual somática, que aí realmente é uma formação bem mais pautada nessas questões do consentimento, no cuidado com essa questão da transferência, da ética, de um código de conduta profissional, né, com regulamentação profissional. Aí a história ela vai para outra qualidade, sabe? Para outro nível. E realmente foi algo que fez bastante diferença, assim, na minha formação, né? Até aqui, gente, bastante coisa já, né? Tiveram alguns comentários aqui. Ai, meu Deus. Masculinidade frágil, tóxica. Ah, sim, o marido não deixa nem pegar nas nádegas, imagina no período ou no ânus. Ah, então, pois é, né? Sinto muito, rapazes. Se algum de vocês, assim, numa boa, eu tenho a maior compaixão por vocês, porque vocês são tão vítimas quanto a gente desse sistema opressor do patriarcado, sabe? Que domina os nossos corpos, domina o corpo masculino também. Não é só o corpo feminino, domina de forma diferente, porque castra, né? Os homens não têm a possibilidade, assim, de desenvolver nem a consciência da própria pelve, né? Do movimento circular ali, né? Porque isso é visto como sensual, e ser sensual é feminino, né? Então não pode, aí fica com aquelas pelve dura, com aqueles quadris, né? E isso com certeza limita muito o prazer, e limita o prazer para vocês mesmos. Aí se a gente entrar na questão do tabu anal, então é outra história, né? E de fato, realmente, assim, é a parte mais sensível do corpo masculino, é a próstata. Então, realmente, assim, se tiverem pessoas no corpo masculino, do sexo masculino que estão me escutando, convido vocês realmente a se abrirem para a possibilidade, sabe? Façam isso com alguém que vocês confiam, com alguém que vocês sentem segurança, porque realmente, assim, eu tenho acompanhado muitas pessoas do sexo masculino que estão passando por esse processo de abertura, estão se abrindo para receber toques anais, por exemplo, e isso mexe com questões profundas do inconsciente, tá? Então, assim, também não é assim, sabe? Tá bom, vou sair dando cu. Tá, você pode sair dando cu. Você vai dar conta de lidar com o que vai sair do cu? A questão é essa, né? Assim, a gente tem que ter consciência. Da mesma forma, eu falo para as mulheres também, quando a gente vai aprofundando ali pontos do canal vaginal, colo do útero, vai mexer mesmo, sabe? Porque uma coisa é esse toque, esse estímulo rápido que a gente recebe ali, mais forçado. Outra coisa é a consciência, o cuidado. Vai abrir coisas sim, né? Assim, quanto mais consciente a gente tá, é claro, mais vai abrindo, né? Enfim. Ai, gente, é denso, né, falar disso. Eu sinto assim... Ai, sinto até um aperto, sabe? Enfim. Estamos aqui para isso, né? Então, a massagem tântrica, ela pode ter todos esses benefícios, sim, né?
toda a questão é como que é feito, com qual consciência que é feita, e eu sou um pouco, talvez, rígida, talvez ríspida e rigorosa, tanto em relação à terminologia quanto em relação à metodologia, porque eu realmente já recebi muitas pessoas que receberam massagem tântrica e reforçaram um trauma, saíram de lá se sentindo abusadas, reforçaram vícios sexuais, né? E aí a gente vai entrar nessa questão que pode ser os possíveis malefícios quando não se tem uma devida preparação, né? E aí, então, como é isso, né? Temos que ter consciência, primeiramente, que a massagem tântrica, dependendo da forma como ela é feita, ela pode também acabar reforçando um vício sexual. Como assim? Olha, principalmente pessoas do sexo masculino, mas existem também pessoas do sexo feminino que são viciadas em sexo. Viciadas em receber um estímulo sexual, porque eles encontram no estímulo sexual uma forma de aliviar tensões, tanto psíquicas, mentais, quanto corporais, físicas, tensões que elas não dão conta, né? O que são essas tensões? Essas tensões são emoções mal resolvidas, são carências, são inseguranças que a pessoa não quer entrar em contato, inclusive carência de toque, né? Muitas pessoas do sexo masculino, elas têm essa carência de toque, não são capazes nem de reconhecer, então elas buscam um toque sexual como uma forma de tentar suprir essa carência de toque, que na verdade é uma carência de intimidade, é uma carência de contato, né? É uma carência de acolhimento. Então eles acabam depositando no estímulo sexual suprir algo que eles não conseguem encontrar nas suas relações, em si mesmo, né? E aí, a massagem tântrica pode acabar reforçando isso, e não é feito de uma forma consciente, né? Especialmente abordagens de massagem que levam a pessoa à ejaculação, né? Porque a ejaculação, ela é esse esvaziamento, né, de energia. Isso é inquestionável. Você tem um esvaziamento da energia vital. Né? Então, é uma forma de alívio? Sim. É uma forma de ter menos energia disponível. Tendo menos energia disponível, a gente lida menos com as nossas emoções. Né? Porque emoção é energia em movimento. Aí eu coloco essa energia para fora, eu não lido com ela. Mas a gente sabe que é uma válvula de escape muito temporária e que isso não vai durar muito. Então, assim, porque já tem muito tempo que atendo, né, ainda hoje atendo. Eu não ofereço meu trabalho como massagem tântrica, mas assim, muitas pessoas ainda me procuram para massagem tântrica e eu vejo que o objetivo de muitas pessoas é isso, é um alívio ali dessa tensão, né, por não conseguir lidar com esse vício. E aí realmente exige assim tamanha honestidade da parte do terapeuta, sabe? Porque se eu vejo que essa é a intenção da pessoa, fica muito claro, para mim fica muito claro quando é essa a intenção da pessoa, e aí eu procuro explicar para ela, olha, tem essa possibilidade, o que eu ofereço não é isso. Você tá afim? Se a pessoa fala que não, eu não vou atender essa pessoa, eu simplesmente não vou atender essa pessoa. Mas eu sei que essa pessoa vai encontrar outra pessoa que vai atender. E vai atender e vai reforçar esse vício, né? Então, essa consciência, ela é algo muito delicado e que exige muita honestidade da parte do terapeuta, de quem atende com massagem tântrica. Mas o fato é que muitas pessoas que procuram com esse objetivo, tá? Infelizmente. Principalmente pessoas do sexo masculino, ok? Uma outra questão que pode acontecer também é experiências de catarse durante a massagem tântrica. E trabalhar com catarse é uma coisa um pouco complicada, assim.
medida que a gente vai entendendo um pouco o funcionamento do sistema nervoso, entendendo um pouco como que é essa experiência somática, essa experiência psicossomática, a gente vê que a catarse, que é você, de certa forma, reviver a intensidades emocionais, liberação emocional, que, claro, muitas vezes remete a experiências já vivenciadas de uma forma muito intensa e que isso pode gerar um estresse mesmo no nosso sistema nervoso, né? E aquele estresse não ser integrado. Aquele estresse, na verdade, pode reforçar a experiência de trauma ou de estresse inicial. E muitas das abordagens de terapia tântrica, ou mesmo trabalhos com a sexualidade, tem a base na catarse, acabam incentivando um pouco, estimulando um pouco a catarse, sabe? Porque a gente é meio viciado, né, em processos intensos, a gente quer intensidade, né? Essa intensidade, ela dá um quê de barato. Então, muitas vezes isso acaba acontecendo e sendo incentivado e nem sempre isso é devidamente integrado, né? Então, isso pode acontecer na massagem tântrica. Eu mesmo já experimentei diversos processos nas formações que eu fiz de terapia tântrica que foram muito catárticas e saí de lá, assim, um pedaço para lá, outro pedaço para cá, como é que, sabe, assim... E assim, eu me considero uma pessoa, assim, relativamente, mais ou menos ali, bem trabalhadinha, assim, bem conscientezinha, tá? Eu acho que eu sei minimamente juntar os meus cacos, eu sei pelo menos a quem recorrer, como recorrer, que recursos recorrer para poder juntar os meus caquinhos de volta. Mas assim, eu sei que tem muitas pessoas que não têm maturidade emocional, né? E daí esses casos de a pessoa fica reverberando aquela intensidade, ela nem percebe que o sistema nervoso dela está estressado, ela nem percebe o quanto que aquilo tá ali, tá vibrando e tá reverberando, porque ela pode também tentar dar um jeito de abafar, mas tá ali, e tá mexendo. Então, esse processo da catarse, ele é delicado, ele é muito delicado. Trabalhar com catarse é algo que, assim, também tem o seu lugar, não vou desqualificar totalmente, mas é muito delicado. Eu, particularmente, no meu trabalho, não incentivo catarse. Não incentivo catarse, incentivo a pessoa entrar em contato com as emoções de uma forma muito suave, muito sutil, e respirando com aquilo ali, e sentindo de uma forma consciente, se necessário dar expressão, tudo bem, mas não incentivando, sabe, a intensidade emocional. Não sei se o que eu estou falando faz sentido para vocês, tá? Vocês podem falar se vocês conseguem remeter a alguma experiência assim ou se não. O último ponto que eu queria dizer, assim, sobre uma possível complicação da massagem tântrica, dependendo da abordagem, dependendo como é feito, é a atitude de passividade. Esse, aliás, eu acho que é o ponto mais delicado e mais fundamental, que eu demorei anos para sair dele. Eu atendi durante muito tempo reforçando esse padrão de passividade nos meus clientes. Então, gente, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês foi na base de tá? Eu não sei nem como é que eu não desisti dessa história de terapia tântrica. Eu acho que eu não desisti porque eu sou muito teimosa. Sou muito teimosa e persistente, porque assim, é o que eu falei, eu não recebia devida preparação quando eu comecei a atender, não mesmo. Então, assim, eu mesmo já reforcei muito esse padrão de passividade. E esse padrão de passividade, ele é algo sutil, ele é algo difícil da gente perceber que pode ser maléfico. Porque já é quase que um status quo de você receber uma massagem ou receber qualquer tipo de estímulo sexual que você fique mais passivo. Passivo no sentido de quê? Passivo no sentido de você espera que o outro seja responsável pelo seu prazer.
entendeu? Isso pode acontecer na cama com parceiros, parceiras, e isso é normalmente transferido para os atendimentos de massagem tântrica. A gente transfere a responsabilidade do nosso prazer para o outro, tá? Então, a maioria das abordagens de massagem tântrica não incentivam que a pessoa consiga, primeiro, reconhecer. Ela não tem um treinamento, não tem um processo de consciência somática para que a pessoa seja capaz de reconhecer o que ela quer, como ela quer ser tocada, como ela gosta de ser tocada, o que dá prazer para ela naquele momento. Pode ser diferente do que deu prazer ontem, tá? Não é algo que vai ser sempre igual, né? Não se tem esse treinamento para ajudar a pessoa a reconhecer e comunicar. É uma questão de reconhecimento e comunicação. O que eu quero? O que me dá prazer nesse momento? A maioria das abordagens de massagem tântrica, a pessoa fica passiva, né? Então, ela apenas recebe aquilo que o terapeuta acha que é bom para ela. Vocês veem o tamanho da responsabilidade? Porque na cama, com o parceiro, já é uma puta responsabilidade. Agora, numa massagem tântrica, a responsabilidade é ainda maior, né? Porque o terapeuta tântrico, ele tem a responsabilidade de conduzir aquele atendimento, não só conduzir, porque tudo bem conduzir, mas ele tem a responsabilidade de atender uma expectativa daquela pessoa. E essa expectativa, gente, não é por nada não, mas ela pode ser muito alta. Aliás, ela costuma ser muito alta, né? A pessoa chega com todas as questões da vida sexual dela, toda a dificuldade de sentir prazer, de se abrir para o prazer, de ter uma sexualidade plena, e ela espera que o toque do terapeuta vai resolver aquilo. Olha que tamanho de responsabilidade, olha que tamanho de expectativa. Não dá, gente. Deus me livre. Quando eu entendi o peso que eu estava carregando, e foi bom demais soltar, porque eu entendi que eu não tenho responsabilidade sobre o prazer do outro. Mas eu posso, dentro do treinamento que eu tenho, dos conhecimentos que eu tenho, conduzir a pessoa, ajudar a pessoa a ela mesma descobrir o que é bom para ela, né? Como que ela pode sentir mais o corpo dela, como que ela pode desenvolver essa sabedoria, esse conhecimento para perceber o que é bom para mim, como que eu gosto de ser tocada e comunicar isso, né? Isso faz toda a diferença para um atendimento de massagem tântrica e isso é muito raro, tá? Porque vocês vejam bem, mesmo que na melhor das hipóteses, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer, mesmo que na melhor das hipóteses, a expectativa da pessoa seja atendida. Na melhor das hipóteses, a pessoa tem aquela experiência maravilhosa que ela nunca teve na vida. E daí? O que acontece? O que acontece? Ela acha que ela só vai conseguir aquela experiência tendo uma outra massagem tântrica. Porque ela não sabe o que foi feito, como que foi feito. Né? Ela fica dependente. Outra forma de dependência. Ó que merda. A gente, né? Estamos buscando o quê? O sentido para mim é buscar autonomia erótica. É buscar apropriação do meu prazer, apropriação do meu corpo, não transferência da responsabilidade do meu prazer para um outro. Se o terapeuta sabe o que é bom para mim, e daí? Eu tenho que saber o que é bom para mim. Vocês estão entendendo a diferença? Esse foi um grande pulo do gato. Eu falo que foi assim, o pulo do gato, no momento que eu entendi, na minha prática como terapeuta corporal e terapeuta da sexualidade, que, cara... Não, eu não tenho que dar prazer para essa pessoa, não. Não é responsabilidade minha dar prazer para essa pessoa, não. Eu posso e devo conduzir essa pessoa para ela descobrir o prazer dela. Buscar a sua própria autonomia erótica. Tá? E isso faz toda a diferença, né? Eu estou nos últimos minutos, gente. Nossa, passou rápido pra caramba isso daqui. Meu Deus do céu. Chegou uma pergunta para mim, que eu abri caixinhas de perguntas lá para a live de hoje. A pessoa perguntou algo que tem
está exatamente relacionado com isso. Ela perguntou como levar a sensação de êxtase da terapia tântrica para a vida real. Como levar a sensação de êxtase da terapia tântrica para a vida real? Vamos lá. O que você tem numa sessão de massagem tântrica? Provavelmente você tem tempo de estímulo, né? Você tem tempo, a pessoa vai ficar ali 1 hora te tocando. Traz isso para sua vida real. Ah, não tem alguém que me toca. Se toca, cara. Se toca, como é que é isso que a gente tem que ficar esperando alguém para tocar a gente, né? Tudo bem que é maravilhoso ter alguém para tocar a gente, talvez realmente só com o outro toque a gente vai acessar alguns níveis de sensação, de experiência, mas até para acessar esses outros níveis de sensação e experiência, se a gente não se toca, não vai rolar. Vai rolar um nível, mas não vai rolar aquele nível, entendeu? Para rolar aquele nível, a gente precisa primeiro se tocar. Então, o terapeuta vai te tocar 1 hora. Se toca por 1 hora. Quanto tempo o terapeuta tocou o seu genital? Como que o terapeuta tocou o seu genital? Faz a mesma coisa em você mesmo. Autonomia erótica, gente, autorresponsabilidade. Isso é o mais essencial, né? Por isso que eu falo que assim, a experiência que mais mudou a minha sexualidade, vamos lá, isso aqui vale ouro. Vocês me perguntem para Jaya Devi qual foi a experiência que mais mudou a minha vida sexual. Querem saber? Quanto vale? Quero saber quanto vale essa informação aí. Deixar minha conta bancária, gente. Não vou dar essa informação de graça, não. Quero saber quanto vale. Quanto vocês vão me pagar por essa informação? Vamos lá, só temos mais 4 minutos de live. Vocês querem saber ou não querem saber? Quero ver quem vai dar alguma coisa aqui, gente. Vamos lá, dou-lhe 1, dou-lhe 2. Quanto vale essa informação? O que mais mudou? Qual foi a experiência que mais mudou minha vida sexual? Nossa, só recebi uma carinha. Não vou contar para vocês, não. Vou deixar vocês sem saberem. Ih, tá valendo nada, hein? Meu Deus do céu. E aí, gente? Querem saber ou não querem? Hambúrguer é vegano. Ah, amiga. Então, quero um pouco mais. Uma sessão de The Armory. Oba! Ah, eu já tá ficando melhor esse negócio. Tá ficando melhor. Gente, amor eterno vale muito mais que conta bancária. 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão, vou mandar minha conta pra Lilian, que 1 milhão tá bom. Gente, a experiência que mais mudou a minha vida sexual foram 30 dias de yoga orgástica. 30 dias regular de prática de yoga orgástica, que eu ensino como alto prazer, né? Porque o que é a yoga orgástica? A yoga orgástica é você ter um tempo para sentir o seu corpo, se ativar sexualmente e orientar essa energia sexual com um propósito, né? Então, você utilizar a energia sexual para transformação, para o autoconhecimento, para o rejuvenescimento, né? Para uma intenção de algo, é o princípio da yoga orgástica. Eu só mudo o nome, eu chamo de alto prazer, porque eu não gosto de usar o nome yoga, porque eu acho que também a mesma coisa do nome tantra, sabe? É um sistema específico, com práticas específicas, eu não gosto dessa apropriação de nome. Mas, olha, gente, a Body Please, que é a Cristina, ela foi a minha parceira do Sexological Bodywork, que a gente fez a formação juntas, e ela sabe muito bem do que eu tô falando, né? É o seguinte, gente, isso é o que mais transformou a minha vida, definitivamente. Eu chamo de arte do alto prazer porque para mim tem a ver com entrar nesse estado de arte com a própria sexualidade, esse estado de arte com o nosso prazer, né? E isso tem tudo a ver com a autonomia erótica, isso tem tudo a ver com a responsabilidade de consagrar o nosso corpo e vivenciar a plenitude do prazer em si mesmo, consigo mesmo. Não tem outra experiência para mim que é mais transformadora, né?
E aí, por isso que esses últimos minutos de live eu quero, logicamente, dedicar para fazer a propaganda do meu curso, do curso online Arte do Alto Prazer, que está até amanhã, apenas amanhã, com 20% de desconto. Esse curso já está de graça. Aliás, quem fez a filmagem comigo está aqui, não sei se está ainda, é o Di. Altíssima qualidade de vídeo, coisa artística maravilhosa, com práticas essenciais da yoga orgástica, respiração orgásmica, toda essa parte de consciência pélvica, de consciência das emoções, de expressão consciente das emoções, desenvolvimento sensorial, né? Enfim, práticas que são realmente essenciais para que a gente transforme a nossa prática sexual numa arte, né? Ah, o Di tá aí, ó. Eba. E é isso, né? Eu ofereço esse curso com muita inspiração e tá sendo incrível escutar o relato das pessoas que estão fazendo, né? E então o preço está de graça, assim, com 20%. Ele já é muito barato, com 20% de desconto, já é muito barato, assim, pelo conteúdo. É de graça, porque demandaria, para eu passar todas essas práticas para vocês numa sessão individual, demandaria pelo menos umas 7 sessões. E ele tem um valor de 3 sessões, né? Então, agora está com 20% de desconto, então ainda menos. Eu vou ser cortada em 2 minutos. Então, fica aqui o convite. Peço perdão porque eu falei demais e quase não dei muito tempo, assim, mas eu acho que eu respondi, né, todas as questões. Se tiverem mais questões sobre esse tema, fiquem à vontade para me perguntarem por direct. Acho que eu vou abrir uma caixinha de perguntas também para isso, caso vocês queiram saber mais alguma coisa que não foi contemplada aqui. Eu sei que é um tema, né? Intenso! Então, assim, se ficou algo a ser dito, me perdoem, mas temos outras oportunidades. Eu vou deixar a gravação disponível no meu canal do YouTube, tá bem? Se vocês quiserem depois assistir lá ou passar o link para as pessoas, me sigam lá no YouTube. E gratidão, espero que todos tenham uma boa noite. E esses último 1 minuto eu vou terminar com o Chico César, né, gente? Estado de poesia, né? A cantoria. Olha, escutem essa música pensando que vocês estão cantando ela pra você mesmo, tá? Não é pra uma outra pessoa, é pra você mesmo. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia De cigania antes de te conhecer. De enganos livres que eu tinha porque queria